Olha, eu não sei se vocês são assim, mas particularmente, eu tenho um fraco por filmes de luta, filmes de boxe, filmes centrados na figura de um lutador principal ou de um pequeno grupo de lutadores. Eu adoro o Toro Indomável, do Scorsese, eu gosto muito de todos os Rockies, gosto muito de todos os Creeds. Eu acho aquele filme com o Zac Efron, o Garra de Ferro, um grande filme. A Luta do Século, o documentário brasileiro dirigido pelo Sérgio Machado, é um dos grandes documentários deste século, sem piadinhas. Mas, dito isso, eu fiquei bem decepcionado com Coração de Lutador, The Smashing Machine, o filme que pode levar o The Rock, pode levar o Dwayne Johnson ao Oscar. Mas antes de justificar esse sentimento, deixa eu te pedir para se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e curtir esse vídeo, porque isso acaba fazendo com que esse vídeo, esse conteúdo seja entregue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então clica no gostei, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Coração de Lutador, The Smashing Machine. No fim da década de 90, Mark Kerr, interpretado pelo Dwayne Johnson, é um dos pioneiros, vai de luta em luta, construindo seu legado no MMA, enquanto tem que dar atenção para a esposa Dawn, interpretada pela Emily Blunt, e também precisa passar por situações envolvendo opioides. Concentrar o filme em um curto período de tempo, ou seja, de 97 até o ano 2000, já é em si um acerto por fugir desse padrão de biografia do berço ao túmulo, onde a gente vai pegar desde o início da infância ali da pessoa, passando pela adolescência, início da carreira até o final da carreira. Aqui não, aqui a gente já pega o Mark Kerr, o personagem do Dwayne Johnson, em ascensão. A gente já vê uma entrevista dele falando sobre as vitórias, sobre como ele não conhece o sentimento da derrota, e a gente sabe, obviamente, que a gente vai passar por situações conflituosas, que o personagem vai passar por situações conflituosas e que a gente vai acompanhar toda essa descida dele por essas situações. O que também caminha em oposição a esses estereótipos é a própria construção do personagem do Dwayne Johnson, a própria construção do Mark Kerr aqui. Ele é claramente um homem bondoso. Ele pergunta de coração se o oponente dele está bem, pergunta para o árbitro depois de uma luta na qual ele nocauteia o oponente. Ele não explode, mesmo quando em uma situação de clara injustiça, quando as regras foram infringidas. Ele vai lá calmamente, fala com um dos donos do evento, explica toda a situação sem muita agressividade. Ou seja, na maioria das situações envolvendo o trabalho dele, envolvendo as lutas, ele é bastante calmo, bastante educado, o que é totalmente diferente do que a gente poderia esperar de um brutamontes daquele tamanho que bate na cabeça das pessoas para ganhar a vida. Mas se o Mark Kerr dificilmente demonstra descontrole emocional em relação às lutas, em relação ao trabalho dele, uma personagem do filme que está aqui com o claro objetivo de tirar esse protagonista do sério é a Dawn, a personagem da esposa, interpretada pela Emily Blunt, que inclusive ela está aqui interpretando novamente o papel da esposa do protagonista, assim como ela fez em Oppenheimer. Em termos de representação feminina, The Smashing Machine faz com que tudo basicamente dê errado por causa da mulher. E essa é uma abordagem muito estranha. E não é como se não existissem pessoas desse tipo no mundo, pelo contrário, a gente sabe que existem pessoas assim no mundo em que a gente vive, mas aqui no filme é como se a personagem ela não tivesse uma profundidade mais complexa, desenvolvida em nenhum momento do filme. Ela vai chorar ali uma lágrima silenciosa por se sentir escanteada, e é isso. A gente não sabe do passado ou da motivação dela. É como se ela estivesse ali para atrapalhar o protagonista, para atrapalhar o Mark Kerr e ponto. É como se esse protagonista, é como se o personagem do Dwayne Johnson fosse esse mártir que conseguiu tudo isso ascender no MMA apesar da esposa. Porque a mulher é difícil, porque a mulher não entende o ponto de vista dele. É uma histeria vilanesca que atrapalha o protagonista, visto que ele vai começar a perder claramente por causa dela, mas principalmente atrapalha o filme, por conta dessa construção mal feita, por conta dessa falta de informações objetivas sobre aquela personagem, uma personagem tão importante na vida do Mark Kerr. E assim como a personagem da esposa, existe toda uma base muito mal construída da amizade do Mark Kerr, do melhor amigo dele, que é o Mark Coleman, interpretado pelo Ryan Bader. Em um determinado momento importante do filme, numa passagem de chorar mesmo, o personagem diz que ele é o melhor amigo dele, que ele ama esse cara, e a gente fica
E daí? Não há passagens anteriores para justificar o peso desse momento. Então a gente fica perdido no meio de toda essa bagunça, além de serem passagens, além de serem personagens principalmente, bastante dependentes de diálogos expositivos. Então são muitos os personagens importantes que tateiam alguma conexão emocional mais forte com o espectador, assim como são muitas as obviedades até das tramas em relação à linguagem cinematográfica também, como as que estão presentes no caso, nas pequenas repetições das mesmas notas musicais, que é quando o personagem do Mark Kerr tá levando golpes, repetidos golpes na cabeça, depois ele vai para um parque de diversões, onde está rolando uma corrida de carros, não é bem uma corrida na verdade, é uma apresentação onde os carros se batem e a gente vê os carros se batendo com a mesma repetição das mesmas notas musicais e o close no The Rock, ele sentindo aquela presença, aquela batida do carro e aquela batida dele, é tudo muito óbvio. Então a gente vai para as lutas, para os combates propriamente ditos, e as lutas são muito decepcionantes. É tudo muito, primeiro, tudo muito abafado pelo som. Os socos, os chutes são todos abafados, são todos transmitidos de uma maneira abafada. A câmera tremida, segundo, ela não permite que a gente veja o contato da mão com o rosto, por exemplo. Parece luta de WWE, para quem já foi, onde eles dão aqueles golpes falsos, ou então a luta de chaves. Enfim, é bem estranho esses cortes na hora do golpe, porque perde toda a brutalidade da consequência dessa ação, da consequência dos golpes. Dificilmente a gente consegue ver alguma brutalidade de um soco ou de um chute, raramente eles aparecem, e não é desculpa porque é cinema, então vai ser falso. O próprio Garra de Ferro, o filme com o Zac Efron, ele fez isso muito bem feito. E essa confusão na montagem, ela também é classificada como culpada por todo esse início bastante turbulento que não dá tempo ao tempo no começo do filme. Até conversas, uma conversa que está no trailer inclusive, do personagem do The Rock com uma senhorinha no hospital, ela é apressadíssima, não tem nenhum tipo de espaço para os silêncios, soando muito apressada. Mas aí toda essa pressa do início, ela até que soa justificada com o desenrolar do filme, se a gente parar para pensar que em Carreiras Meteóricas, esse começo é meteórico mesmo, é tudo muito rápido. Para isso, a direção se utilizar de estratégias como colocar uma câmera na mão, sempre chacoalhando, sempre ali muito turbulenta, até em momentos de intimidade, como por exemplo o casal na cozinha de casa conversando, fazendo uma vitamina, é muito importante para dar essa sensação de turbulência para o espectador, que é oposto a uma certa estabilidade que vem depois. Na segunda metade do filme, o filme começa aí sim a dar espaço para alguns diálogos com maiores pausas, vide inclusive a própria cena dele com o amigo no hospital. Toda aquela turbulência, toda aquela pressa, ela meio que dá uma arrefecida. O filme sabe como construir tensão pelo drama, principalmente porque ele aproveita esses pequenos espaços de tempo juntamente com, olha só, juntamente com a interpretação do The Rock. A direção do Ben Safdie, que junto com o irmão dele, ele fez filmes maravilhosos como O Bom Comportamento, Joias Brutas, ela é bastante inteligente no sentido de aproveitar os longos olhares do Dwayne Johnson, ou então a respiração ofegante nas cenas de treinamento, em silêncio. A gente consegue quase que perceber toda a densidade, toda a turbulência do que está passando pelo pensamento do personagem principal. Mas aí é tudo cercado em uma estrutura simples demais, em um desenvolvimento um tanto quanto preguiçoso e indeciso. E um momento emblemático disso é justamente uma passagem na qual o hino norte-americano é tocado de uma maneira diferente e a gente fica na dúvida, isso é para ser muito bonito ou isso é para ser brega? E assim como o filme, ele não se decide, ele fica em cima do muro. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou de Coração de Lutador, The Smashing Machine. Vá assistir a Coração de Lutador, The Smashing Machine, para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!